Então, gente, vem cá. O que a gente estava achando que ia acontecer? O ditador ia aparecer em sua TV estatal num discurso reconhecendo a derrota e desejando ao novo governo tudo de bom? Ai, como eu fui juninha. E aí, meus amigos? Bom, não? O ditador venezuelano jamais poderia ter essa atitude porque eu desconfio que ele não queria ser preso. Porque o cara foi denunciado pela ONU, por AIA, porque ele cometeu um monte de crimes. Ia ser difícil sair dessa, viu? Desconfio. Mas se você ainda não consegue assimilar o que eu falei e tá meio perdido no que aconteceu na Venezuela, se você não sabe por que até países de esquerda estão dizendo não, pera. Se você ainda não entendeu a situação difícil que o desgoverno brasileiro se enfiou, se você ainda não sabe qual o plano da oposição para tentar reverter esse anúncio da ditadura, separa a pipoca, fica confortável e deixa eu te atualizar. Pois é, gente, muitas pessoas se perguntaram, mas vocês acharam mesmo que a ditadura ia cair pelo voto popular através de uma eleição? O Brasil inteiro assistiu às cenas de milhares de venezuelanos nas ruas até a madrugada, cantando, abraçados com as bandeiras da Venezuela, já comemorando a vitória. E isso porque as atas, que seriam os nossos boletins de urnas, que foram disponibilizadas logo após o encerramento das eleições, mostravam uma vitória tipo rolo compressor do Edmundo Gonzalez, inclusive nos redutos chavistas. Para você entender, é como se nós pegássemos boletins de urnas da Bahia, estado onde o Dilma teve a maior concentração de votos em eleições passadas, e esses boletins mostrassem a vitória de Bolsonaro por uma larga e imensa vantagem. Foi mais ou menos isso aí que rolou. Diferentemente das outras edições das eleições venezuelanas, o povo resolveu mostrar o que queria e deixou isso bem claro. Era tipo a foto, para que o mundo inteiro pudesse ver. Só que a história é mais feia do que aparenta. As suspeitas de fraude nas eleições da Venezuela são antigas, e mesmo quando Maduro perdia, ele dava seu jeitinho. Um exemplo disso foi a vitória da oposição a Maduro no que seria o nosso Congresso. Haveria uma maioria de parlamentares de oposição no Congresso da Venezuela. Mas para reverter esse quadro, a Justiça da Venezuela saiu destituindo mandatos dos parlamentares sob a alegação de que esses parlamentares teriam cometido fraude eleitoral. Sim, o governo chavista acusou a oposição de fraude nas eleições. Porém, com o Congresso majoritariamente oposicionista a Maduro, eles decidiram mandar um senta lá, Cláudia, e resolveram ignorar essas perdas de mandato. Foi quando entrou no palco o Supremo Tribunal da Venezuela, que olhou tudo aquilo e mandou um belo então tá. Assumiu os poderes do Congresso venezuelano e decidiu que assim seria até que os parlamentares encerrassem a situação de desacato. Clima tenso, porque, né? Maduro resolveu o problema com a sua Assembleia Constituinte, que simplesmente retirou os poderes da Assembleia Nacional eleita. Ou seja, vocês podem ficar aí de blá, 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 oposição com sua maioria. Quem decide agora é a minha Assembleia Constituinte. Chupa! Uma sucessão de golpes na dita democracia venezuelana. Foi nessa época, e vocês vão se lembrar bem, que o povo saiu às ruas para protestar. E em resposta, o Maduro soltou os tanques em cima da população. Quem não foi de arrasta para cima acabou preso por atentar contra a democracia da Venezuela. E nesse clima de horror, chegaram as eleições de 2018, onde em protesto a oposição decidiu não comparecer às eleições. E eu acredito que eles quiseram mostrar ao mundo que não adiantava ter eleições se os seus votos não eram respeitados. Foi um protesto pacífico, mas que não adiantou de nada, já que a eleição na Venezuela é facultativa, ou seja, o povo não é obrigado a votar, e com a oposição em protesto, ficando em casa e não exercendo o seu poder de voto, o Maduro levou fácil e permaneceu no poder até as novas eleições que foram realizadas no domingo. Só a título de esclarecimento, muitos países não aceitaram a vitória de Maduro, o declarando um presidente legítimo. E dentre esses países estavam os Estados Unidos e o Brasil de Bolsonaro. Fato que foi rapidamente alterado quando Dilma subiu a rampa e, 90 dias após a sua posse, recebeu Maduro no Brasil com pompas de chefe de Estado, numa situação que constrangeu até o mais fiel dos jornalistas lulistas. Muito boa. Fortalecer cooperação, encontro empresários, avançar em inversão. E sobre as eleições? E venceremos. O ditador no Brasil, no desgoverno Dilma, era legítimo. Ou você é parça ou você não é. Fica a dica.
Porém, a evolução nos pede que a gente aprenda com os nossos erros, coisa que aparentemente o Brasil não conseguiu, porque vocês sabem. Só que a Venezuela entendeu que não adiantava ficar em casa como protesto. O barro ia acontecer de qualquer jeito. E dessa vez eles decidiram fazer aquilo que estava ao alcance deles. Um escândalo acompanhado de uma foto para o mundo. E aqui um adendo importante. Em meio aos embargos dos Estados Unidos com a Rússia devido à guerra com a Ucrânia, tio Sam estava precisando de petróleo. Foi quando Biden enfiou o rabo entre as pernas e chamou o ditador da Venezuela para tentar resolver seus próprios problemas. A condição era a seguinte: você faz eleições livres e justas na Venezuela e eu retiro o embargo e volto a comprar seu petróleo. Ao melhor estilo Luan Santana, ele proferiu: e aí, você topa? Na mesma hora, a ditadura venezuelana disse: não precisa falar mais nada. Trato feito. Foi assim que nasceu o Acordo de Barbados, onde essa proposta foi colocada, aceita, e o Brasil, ó meu vazio, foi a testemunha do negócio. Foi o fiador de que o acordo seria cumprido. Na sequência do acordo, Maduro foi lá e tornou sua principal adversária, o maior nome da oposição, Maria Corina, inelegível. Dilma mandou Maria Corina parar de chorar e indicar outro nome. E foi o que ela fez. Só que o Maduro também tornou esse nome inelegível. Ai, essas democracias, né? Difícil demais. Mas geralmente a terceira não falha. E foi assim que chegamos ao nome de Edmundo Gonzalez, que estava na disputa de domingo. Mas calma, eu preciso contar outras coisas antes de chegar ao dia D. Nas semanas que antecederam as eleições na Venezuela, membros de campanha de Edmundo Gonzalez, que representa Maria Corina, começaram a ser presos. E como ninguém sabia o motivo, muitos chamaram de sequestro. Maduro chegou a dizer que se perdesse a Venezuela teria um banho de sangue. E ora dizia que ia respeitar o resultado das eleições, ora fingia demência. Países que tiveram oficialmente um convite feito pela Venezuela para que acompanhassem o processo eleitoral começaram a ser desconvidados. Foi o caso dos observadores da União Europeia, mas não só eles. Alberto Fernandes, ex-presidente da Argentina, brother de Maduro, também foi desconvidado. Olha que deselegante. O TSE brasileiro se safou de uma, mas de uma forma muito conveniente, porque após ser pressionado pelo Dilma a mandar observadores, o Maduro atacou o nosso sistema eleitoral, o que deixou nossa corte eleitoral com o coração cheio de buraquinhos. Sendo assim, ela não vem mais. E avisou que não mandaria os observadores à Venezuela porque ficou bem chateada. Super triste. É aquele famoso salvo pelo gongo, porque só imagina se o TSE estivesse por lá em meio a tudo que veio após o resultado das eleições. Seria mega constrangedor e uma situação impossível de sair ileso. Mas enquanto o universo deu uma saída para o TSE, Dilma teve que complicar a nação tupiniquense. Isso porque ele viu a Venezuela seu secretário para assuntos internacionais, Celso Amorim. Sim, aquele que foi colaborador do livro do Hamas. E o mais legal é que, enquanto os observadores convidados pela oposição para verem com seus próprios olhos como é democrático o sistema eleitoral da Venezuela, foram impedidos de entrar no país, o Celso Amorim não só entrou, como também entrou Stedley, do MST, que chegou a gravar um videozinho constrangedor, direto do país em regime de ditadura. Estamos aqui em Caracas, nesse sábado, início da tarde, esperando ansiosamente a votação de amanhã, que ocorrerá durante todo o domingo. Como vocês sabem, aqui não é uma disputa de Maduro contra a direita bolsonarista. Aqui é uma disputa de projeto. Uns podem, outros não. E é assim que as democracias relativas funcionam. Não discorde. Vários vídeos circularam na internet do povo venezuelano durante todo o processo de votação. Mas a gente fica com receio de colocar esses vídeos no ar porque nenhum deles, nenhumzinho, foi transmitido nas mídias tradicionais aprovadas pelo Ministério da Verdade. Aí eu me lembrei daquele negócio do civil salva civil ser a cauda longa das fake news, já que as fontes oficiais devem ser as do governo e aparentemente apenas elas. Mais uma imagem especial foi discutida na CNN na noite de domingo, antes
antes do resultado oficial do regime. Como eu disse, a população venezuelana queria uma foto para o mundo. Porém, o ministro da Defesa da Venezuela, em discurso público, pediu para que os apoiadores do regime fossem às ruas. E eles foram. Centenas de vídeos circularam mostrando os motoqueiros armados com guarda-chuvas, circulando pelas cidades, causando medo na população que nas ruas estava. Sobre isso, o especialista da CNN disse o seguinte: presta atenção. Os latinos, eles chegam a um ponto e recuam, e o regime chavista sabe disso. Então, como eles usam a truculência, pessoas violentas, irregulares, sem farda, mas que você reconhece claramente quando eles chegam. São homens altos, fortes, com camisas vermelhas, chegam de moto, com walkie-talkies, rádios comunicadores, batendo nas pessoas. Todo mundo sabe que eles podem estar armados, que podem sacar uma pistola a qualquer momento, e as pessoas recuam, elas não querem brigar na rua, não gostam de arruaça, de violência, e acabam indo para casa, desistindo realmente. E o regime tem usado isso há mais de 20 anos, eu presenciei isso muitas vezes. Então, não acho que os venezuelanos vão partir para a violência para enfrentar as autoridades. O poder das Forças Armadas, da polícia, da Guarda Bolivariana e dessas forças irregulares é muito grande, e eles não têm limites para usar a violência. Então, as pessoas vão desistir, elas vão se resignar. Elas continuarão denunciando, principalmente a Maria Corina Machado, e provavelmente ela será a próxima a ser presa ou a ter de deixar o país. Leopoldo Lopes, por exemplo, que teve que deixar o país, está em Madrid. Aí é que agora ele foi citando a quantidade de refugiados, de exilados políticos que existem em outros países por conta do regime. E o nome disso é intimidação pelo medo. E ele aconteceu, foi real. Inclusive há relatos de pessoas que perderam a vida no meio de tudo isso. No domingo. As prisões eu nem vou comentar porque já é praxe, Ainda falando do período pós-encerramento da votação, outras imagens que circularam nas redes foram dos observadores cadastrados que possuíam o direito legal de acompanharem o processo de apuração terem suas entradas negadas. O negócio foi tão feio que até a Rede Lully divulgou o que estava acontecendo. Só que para as emissoras do regime, isso fazia parte de um plano neofascista. Olha que pepita de explicação da especialista do canal Ópera Mundi, que durante 70% do tempo estava retransmitindo as imagens da TV estatal da Venezuela. Pra você ter noção do nível da coisa. Presta muita atenção. É o seguinte, eu não tô vendo a Globo News, mas eu tô entendendo o que tá acontecendo, porque eu tava dando uma olhada aqui no Twitter também, no X. Tem essa sala fechada, essa central que vai recebendo os resultados, que lá dentro tem gente de todas as campanhas, de todas as candidaturas, mas tem também nos locais de eleição, nos colégios, digamos assim, depois que acaba a eleição, se fecha para tirar, eles estão exigindo a oposição contar todos os papeizinhos lá daquelas urnas e ver tudo. Só que já tem fiscal lá dentro, de todas, Mas por uma estratégia deles também, eles estão colocando as pessoas para tentar entrar. Eu vi até alguns vídeos aqui enquanto a Vanessa estava falando, e os seguranças não deixando entrar. E o pessoal falou, não, mas eu sou fiscal também. Aquela situação gerando... que acaba ficando bem midiática também, Porque aí chega o jornalista, e por que você quer entrar? Eu sou fiscal, e aí o guarda não tá me deixando entrar. Então tá se montando realmente esse factoide, digamos assim, Mesmo ele já tendo fiscal lá dentro, colocam outras pessoas para falar que não tá conseguindo entrar. Isso já estava previsto, que isso aconteceria. Para você entender melhor, a oposição denunciou na noite de domingo que as atas, os boletins de urna, não estavam sendo transmitidos para a sala fechada da apuração dos votos. Em contrapartida, tínhamos a imagem dos fiscais cadastrados querendo entrar para acompanhar e sendo impedidos. Foi aí que a moça explicou que isso era para criar cena, que nem eram pessoas cadastradas, querendo gerar factoides, que a oposição já tinha alguém acompanhando lá dentro. Coisa que a oposição nega.
coisa que os vídeos desmentem. Mas ainda nessa denúncia feita pela oposição de que as atas não estavam sendo transmitidas para contabilização, foi feito o anúncio de que eles tinham a posse de mais de 30% das atas. Inclusive, muitas dessas atas eram de redutos chavistas, o que, por estimativa, já dava uma certeza de que o Gonzalez havia ganhado e por muito. E aí, quando você pensa que não, o site que estava fazendo a apuração dos votos que rolam dentro da salinha fechada, caiu. Que coisa impressionante! Na Venezuela, eles possuem o CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral, que eles explicam ser muito diferente do Brasil, porque na Venezuela o CNE é submetido ao Poder Executivo, ao Maduro. E aqui no Brasil, o TSE é submetido a um poder independente, que é o Judiciário. Mas isso aí é só a título de curiosidade. Quando o site volta ao ar, eis que Maduro é anunciado vencedor por 51% dos votos. Close na minha cara de choque. Sério? Correram para parabenizar o Maduro pela vitória a China, Nicarágua, Rússia e outras ditaduras. Já Boric, o Guilherme Boulos do Chile, disse que não. Não vai rolar de passar esse recibo não, companheirada. O presidente do Chile foi até o Twitter dizer que não vai aceitar esse resultado mega esquisito até que se tenha transparência do processo, que até então tá mega difícil de acreditar. Em minha livre adaptação. E o mais legal foi ver a galerinha da esquerda chamando o Boric de esquerdista de Miami. Soltaram a mão do Boric. Mas do que o Boric tava falando? É aí que entra o plano da oposição. Durante a campanha, Maria Corina juntou cerca de 1 milhão de voluntários por toda a Venezuela e pediu que essa galera não arredasse o pé das zonas eleitorais até que as atas, os boletins de urna, fossem impressos e que eles pudessem ter acesso a esse documento. E assim foi feito, em todas as cidades da Venezuela. Como eu disse anteriormente, a oposição diz possuir 30% dessas atas. E o que eles querem agora? Querem que o CNE da Venezuela torne o processo transparente e divulgue as atas da totalização dos votos. Mas para quê? Para que eles possam pegar as atas que eles possuem e comparar com as atas que serão divulgadas, uma por uma. Sério, eu achei um bom plano. Mas aí, numa hora dessas, o que pode dar errado? O site do Comitê Nacional Eleitoral da Venezuela segue fora do ar porque sofreu um ataque. Muitos observadores internacionais disseram que o problema não era o processo eleitoral da Venezuela, e sim o que poderia acontecer depois desse processo. As maiores democracias do mundo, incluindo os Estados Unidos, não respaldaram o resultado das eleições venezuelanas porque eles estão esperando o mesmo que a oposição do país está. Cadê as atas que estavam aqui? Galera, vocês não têm ideia da pressão internacional que a Venezuela está vivendo agora, inclusive por supostos aliados de esquerda aqui no Brasil. Nem esse povo tancou o que está acontecendo na cara de todo mundo. E você lembra que eu falei da situação péssima que o Brasil estava porque o Celso Amorim era o observador enviado pelo Brasil e estava lá na Venezuela? Bom, um pronunciamento teria que vir rápido. Caso contrário, a palavra do Celso Amorim estaria valendo o mesmo que o dinheiro venezuelano. Nada. A última declaração do Celso Amorim foi um pouco antes do resultado oficial do regime ser anunciado. E era de que candidatos deveriam respeitar o resultado eleitoral. Só que na manhã dessa segunda, após muita pressão, o Itamaraty emitiu uma nota dizendo que prefere não comentar nada até que as atas sejam disponibilizadas. Ou seja, fingiu demência no nível muito hard, mas também não reconheceu a vitória de Maduro. Que situação difícil para a democracia brasileira, hein? Só que o pior, galera, é o fim do filme. Site do CNE é fora do ar, então não tem como disponibilizar as atas, né? Porque eles foram atacados. Foi então que o chefe do Ministério Público lá da Venezuela anunciou um processo de investigação aberto contra Maria Corina, porque o regime está suspeitando que ela coordenou o ataque ao Conselho Nacional Eleitoral para que as atas não sejam divulgadas. Ha!
E eu não me chocaria nem um pouco se as tais atas desaparecessem e a Maria Corina fosse acusada de apagar as provas da vitória do Maduro. Galera, Maria Corina está proibida de sair do país e agora sob uma investigação criminal de ataque ao processo eleitoral. Qual a sua dúvida que ela vai ser presa? Até o momento que eu gravo esse vídeo é o que nós sabemos, mas o final desse filme é muito previsível. A população está desarmada nas ruas batendo panela em protesto. Em breve aparece a Guarda Bolivariana para enxotar o povo e mostrar para o mundo que uma ditadura não cai pelo voto popular. E aqui, só para deixar claro, eu tô falando única e exclusivamente da Venezuela. TSE, por favor, não me processa, por favor, eu juro, eu tô falando da Venezuela. Fica o registro. Pois é, dizer essas coisas na democracia pujante do Brasil é um ato de risco. Eu fui processada pela justiça por dizer em período eleitoral que o Dilma era best de ditaduras, como Venezuela e Nicarágua. E sim, eu tenho a intimação do processo para provar o que eu tô falando. Quando você controla a informação que chega até as pessoas, você manipula o entendimento de uma população que pode ou não concordar com você. Só que o plano é te impedir de acessar dados que te levem a pensar. E o nome disso é doutrinação. Se você gosta do meu trabalho, que além de arriscado, dá muito trabalho, considera me financiar com 10 bonouros por mês entrando para a Família Te Atualizei no www.teatualizei.app. E para a galera do Android já tem o app disponível. Lá você encontra conteúdos inéditos e tem um vídeo por semana do Sofá Extra, onde a gente pode bater aquele papo mais privado. Essa semana eu tive que assistir a Rede Lully pra desmentir esses jornalistas no meu novo vídeo. Eu tô com sangue no zóio pra explicar as novas tretas dessa saga pra salvar a democracia. Mas aí eu percebi uma coisa que me deixou muito triste. Eu vi que você não vai poder assistir ao meu novo vídeo porque ainda não faz parte da minha família. Você tá aqui do lado de fora perdendo a oportunidade de se divertir com os meus conteúdos exclusivos sobre tudo que tá rolando na política. Eu faço vídeo no Sofá, um jornal semanal e também documentários. Mas tudo isso é exclusivo para os membros da família Te Atualizei. Você quer continuar confuso com todas essas invencionices da grande mídia? Ou você quer embarcar comigo nessa jornada divertida e às vezes muito irritante? Toque no botão desse vídeo e entra pra família. Juntos a gente sofre menos e se diverte mais. Beijos. Seu apoio faz toda a diferença. Portanto, se você quiser e puder, eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário e desde já, muito obrigada. Mas agora eu quero saber de vocês. O Dilma vai reconhecer a ditadura venezuelana ou vai permanecer em silêncio pelos próximos 2 anos fingindo demência? Maria Corina será presa por atentar contra o Estado Democrático de Direito da Venezuela? Daquela democracia relativa? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Beijos, galera. Fui! Não é possível que eles vão achar que eu tava falando do Brasil. Eu tava falando da Venezuela, porque nem tem nada a ver, né?